Que a paz esteja no coração de todos nós. Nesse momento, iniciarei falando como estava, outra ocasião, perguntas que se pode dirigir aos espíritos. Isso é interessante, porque assim a gente não perde tempo, né, e vê realmente como se deve se dirigir a eles. Imaginai um homem grave, ocupado com coisas úteis e sérias, incessantemente importunado por perguntas pueris de uma criança, e tereis uma ideia do que devem pensar os espíritos superiores de todas as bagatelas que se lhes desbita. Não se segue que não se possam obter da parte dos espíritos esclarecimentos úteis e, sobretudo, conselhos muitos bons, mas respondem mais ou menos segundo os conhecimentos que eles próprios possuem, o interesse que mereçamos de sua parte e a afeição que nos dedicam e, enfim, segundo o objetivo proposto e a utilidade que vêem nas coisas. Mas, se todo o vosso pensamento se limita a julgá-los mais aptos que outros para nos esclarecer utilmente sobre as coisas desse mundo, não pode ter por nós uma profunda simpatia. Desde então, não faz senão aparições muito curtas e frequentemente, segundo o grau de sua imperfeição, testemunham seu mau humor por terem sido incomodados inutilmente. Algumas pessoas pensam que é preferível abster-se de colocar perguntas e que convém esperar o ensinamento dos espíritos sem provocá-los. Há aí um erro. Os espíritos dão, sem contradito, instruções espontâneas de alta importância e que seria errado negligenciar. Mas há explicações que se esperaria frequentemente tempo muito longo se não fossem solicitadas. Sem as perguntas que propusemos, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns estariam ainda por fazer, ou pelo menos seriam bem menos completos, e uma multidão de problemas de grande importância estaria ainda por resolver. As perguntas, longe de ter o menor inconveniente, são de uma grande utilidade do ponto de vista da instrução, quando não se sabe contê-las nos seus limites desejados. Elas têm uma outra vantagem, que é a de ajudarem a desmascarar os espíritos enganadores, que, sendo mais fúteis do que sábios, suportam raramente em seu proveito a prova de perguntas de uma lógica cerrada, pela qual são empurrados aos seus últimos redutos. Como os espíritos superiores não têm nada a temer de um semelhante controle, são os primeiros a provocar explicações sobre os pontos obscuros. Os outros, ao contrário, temem ter pela frente um forte adversário e têm grande cuidado
em evitá-los. Por isso, recomendo em geral aos médiuns que querem dominar e aos quais querem fazer suas utopias de se absterem de toda controvérsia a respeito de seus ensinos. Quem haja compreendido bem o que dissemos até o presente momento nesta obra, já se pode fazer uma ideia do círculo, no qual convém conter as perguntas que se podem dirigir aos espíritos. Todavia, para maior certeza, mais adiante seguem as respostas que nos deram sobre os principais assuntos sobre os quais as pessoas pouco experimentadas estão geralmente dispostas a interrogá-los. Vejamos agora perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos. Os espíritos respondem de boa vontade as perguntas que lhes são endereçadas, melhor falando, de acordo com as perguntas. Os espíritos sérios respondem sempre com prazer as que têm objetivo, o bem e os meios de vos fazer avançar. Não atenda às questões úteis. Basta uma pergunta seja séria para obter uma resposta séria. Não, isso depende do espírito que responde. Mas uma pergunta séria não afasta os espíritos levianos? Não, é questão de afastar os espíritos levianos, mas o caráter daquele que a faz. Quais são as perguntas particulares antipáticas aos espíritos? Todas as que são inúteis ou não, que são feitas com o objetivo de curiosidade e de prova. Então, não as respondem e se afastam. Há perguntas que sejam antipáticas aos espíritos imperfeitos? Não, há senão as que podem revelar sua ignorância, sua fraude. Quando procura enganar de outro modo, responde a tudo, sem se importar com a verdade. Que pensar das pessoas que não veem nas comunicações espíritas senão uma distração, um passatempo, ou meio de obter revelações sobre o que lhes interessa? Essas pessoas agradam muito aos espíritos inferiores, como elas querem se divertir, e ficam contentes quando são mistificadas. Quando os espíritos não respondem a certas perguntas, é por efeito da sua vontade ou porque uma força superior se opõe a certas revelações? Por um e pelo outro motivo. Há coisas que não podem ser reveladas e outras que o próprio espírito não conhece. Insistindo fortemente, o espírito não acabaria por responder. Não, o espírito não quer responder, tem sempre a facilidade de retirar-se. Por isso, é necessário esperar quando vos diz para fazê-lo e, sobretudo, não vos obstineis em querer nos fazer responder. Insistir para ter uma resposta que não se quer vos dar é o meio certo de ser enganado. Todos os espíritos estão aptos a compreender as perguntas que lhes são colocadas.
Longe disso. Os espíritos inferiores são incapazes de compreender certas perguntas, o que não lhes impede de vos responder bem ou mal, como ocorre entre vós. Nota: em certos casos, e quando a coisa é útil, ocorre frequentemente que um espírito mais esclarecido vem em ajuda ao espírito ignorante. Ele sopra o que deve dizer. Isso se reconhece facilmente pelo contraste de certas respostas e de outra parte, porque, frequentemente, o próprio espírito está de acordo com isso. Isto não ocorre senão para os espíritos de boa fé, ignorantes, mas jamais para os que exibem um falso saber. Falaremos agora questões sobre o futuro. Os espíritos podem nos fazer conhecer o futuro? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente. Aí está ainda um ponto sobre o qual insisti sempre em obter uma resposta precisa. É um grande erro, porque a manifestação dos espíritos não é um meio de adivinhação. Se quereis absolutamente uma resposta, ela vos será dada por um espírito travesso. Dizemos-lhes isso a cada instante. Não há, todavia, algumas vezes, acontecimentos futuros que são anunciados espontaneamente e com verdade pelos espíritos? Pode ocorrer que o espírito preveja coisas que julga útil fazer conhecer, o que tem a missão de vos fazer conhecer. Porém, há ainda mais a se desconfiar dos espíritos enganadores que se divertem dizendo previsões. Não é senão o conjunto das circunstâncias que pode fazer apreciar o grau de confiança que elas merecem. Qual o gênero de previsões do qual mais se deve desconfiar? Todas as que não têm um objetivo útil geral. As previsões pessoais quase sempre podem ser consideradas como apócrifas. Qual o objetivo dos espíritos que anunciam espontaneamente acontecimentos que não ocorrem? O mais frequentemente é para se divertirem com a credulidade, o medo, ou a alegria que causam, depois se riem do desapontamento. Essas previsões mentirosas têm, entretanto, algumas vezes um objetivo mais sério, que é o de colocar à prova aqueles a quem são feitas, a fim de ver a maneira pela qual toma coisa a natureza dos sentimentos, bons ou maus, que fazem nascer nele. Nota: tal seria, por exemplo, o anúncio do que pode agradar a cupidez ou a ambição, como a morte de uma pessoa, a perspectiva de uma herança, etc. Por que os espíritos sérios, quando fazem pressentir um acontecimento, ordinariamente não lhe fixam a data,
é por impossibilidade ou vontade da sua parte, por um e por outro motivo. Eles podem, em certos casos, fazer pressentir um acontecimento. É então uma advertência que vos dão. Quanto a precisar-lhe a época, frequentemente não o devem. Frequentemente também não o pode, porque eles mesmos não o sabem. O espírito pode prever que uma coisa ocorrerá, mas o momento preciso pode depender de acontecimentos que ainda não se cumpriram, que só Deus sabe. Os espíritos levianos, que não têm nenhum escrúpulo em vos enganar, indicam os dias, as horas, sem se inquietarem com o resultado. Por isso, toda previsão circunstanciada deve vos ser suspeitar. Ainda uma vez, nossa missão é a de vos fazer progredir. Nós vos ajudamos o quanto podemos. Aquele que pede aos espíritos superiores a sabedoria não será jamais enganado. Mas não creiais que perderemos nosso tempo escutando todas as vossas bagatelas e vos dizendo a sorte. Deixamos isso aos espíritos levianos que se divertem como crianças travessas. A providência pôs limite às revelações que podem ser feitas aos homens. Os espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo que lhe está interditado, fazer conhecer. Insistindo-se por uma resposta, expõe-se às falsidades dos espíritos inferiores, sempre pronto a aproveitar a ocasião de estenderem armadilhas à vossa credulidade. Nota: os espíritos veem, o pressentem por indução, os acontecimentos futuros. Veem se cumprirem um tempo que não mede como vós, para precisar-lhe a época. Lhe seria preciso se identificar com a nossa maneira de calcular a duração, o que não julgo sempre necessário. Daí, com frequência, a causa de erros aparentes. Então, irmãos, estou desejando do fundo do coração que tudo que tem se falado, que se tem lido, para que tenha sido bom mesmo para aqueles que estão necessitando, sobre esse assunto. Porque é sempre bom a gente saber um pouquinho de cada coisa, para a gente dominar ou resolver os nossos problemas. Então, até breve.